Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Invest. E hoje vamos iniciar a série de vídeos a respeito de investimentos internacionais, beleza? Começando pelos REITs, que nada mais são que os fundos imobiliários da Bolsa Americana. Beleza, pessoal? Então eu vou começar direto pelos REITs, né? Eu não vou falar por agora a respeito da renda fixa americana, futuramente posso fazer um vídeo, porque a intenção aqui do canal é justamente analisar principalmente renda variável, beleza? Vai ter sim vídeos a respeito de renda fixa, analisando renda fixa, mas o foco principal vai ser a análise de ativos de renda variável, beleza? Então, iniciando aqui, né, vamos falar a respeito dos REITs, tá, pessoal? E lembrando, uma coisa que eu já falei no vídeo sobre tudo que você precisa saber para começar a investir. Por que investir em mercados internacionais, tá? O motivo principal é a proteção cambial, né? A diversificação de moeda. Por quê? Quando você está você está exposto a apenas uma moeda, no caso real, você está exposto única e exclusivamente ao risco daquele país, entendeu? Então você não sabe o que pode acontecer naquele país ou com a moeda daquele país, né? Ela pode desvalorizar por qualquer motivo que seja. Então, o ideal é que você tenha investimentos em mais de um país, beleza? Os Estados Unidos, no caso, hoje, pelo menos, são a economia mais forte do mundo, com maior previsibilidade jurídica e também a que mais cresce no mundo. E é, além de tudo isso, também a economia que nós, investidores, né, pequenos investidores, temos um mais fácil acesso, né, para investir, entendeu? A segunda maior economia do mundo, que é a China, já é consideravelmente mais limitado. É difícil você ter acesso para investir diretamente nas empresas chinesas, né? Tanto que a forma mais fácil hoje que se tem de investir em empresas chinesas são através de ETFs, né? Para você que não sabe o que é um ETF, eu vou explicar melhor num futuro vídeo de ETFs. Mas basicamente o ETF nada mais é do que uma espécie de, entre aspas, fundo de investimento, onde uma instituição é, é, consegue, né, por ter muito valor, muito capital, acessar investimentos mais restritos e ela cria uma espécie de índice, que é o ETF, em que você, investidor, consegue aportar, investir. Então, por exemplo, existe um ETF que investe em mercado chinês, em geral, ou seja, essa instituição compra várias ações ali da Bolsa Chinesa e você compra cotas desse ETF que investe em várias dessas empresas listadas na Bolsa Chinesa. Mas, de forma geral, o mercado americano é o de mais fácil acesso, o que mais cresce, né? E o mais seguro juridicamente. E a moeda americana é a mesma moeda há cerca de 120, 200 anos, eu não vou lembrar de cabeça. Beleza? Então, é um mercado que vocês vão ver logo na sequência aqui, muito grande, né? E que vale a pena investir, porque é um mercado que cresce muito ao longo do tempo. Beleza? Dada essa introdução, voltando um ponto, né? De também por que investir em outros países, em outras moedas, é que, querendo ou não, por bem ou por mal, a moeda brasileira, o real, é uma moeda que tem tido uma desvalorização muito grande ao longo do tempo comparada ao dólar, entendeu? Então, esse seria outro motivo para você investir em outras moedas em outros países, ok? Justamente para ter essa proteção, entre aspas, contra a desvalorização da moeda brasileira, beleza? Então, pessoal, dando prosseguimento aqui, o que nós iremos ver? Provavelmente serão 2 vídeos sobre REITs, beleza? Esse primeiro vídeo aqui, eu vou falar a respeito do que é um REIT, por que investir neles, os tipos de REIT setores, riscos e tributação e muito provavelmente eu vou parar ali em como analisar, ou talvez antes, tá? Segundo vídeo, eu vou mostrar um site para vocês que vocês podem estar usando para fazer essa análise dos REITs, beleza? E mostrar também como vocês podem investir, desde abrir conta em alguma corretora que tenha acesso aí internacional, até como investir nos REITs propriamente ditos, beleza? Aqui eu separei um glossário, tá, pessoal? Ou seja, toda vez que vocês tiverem dúvidas a respeito de algum termo que eu vou falar nesse vídeo, eu sugiro que vocês voltem nessa parte do vídeo aqui, deem uma olhada no que está sendo falado, eu vou tentar também explicar. Provavelmente, quando eu chegar nesses conceitos que eu pretendo explicar, eu vou voltar aqui, porque aqui tem um resumo muito simples de se entender, beleza? Então, dando continuidade. Primeiramente, o que é um REIT?
O REIT nada mais é, né, do que, como eu falei anteriormente, seriam os fundos imobiliários americanos. Mas qual que é a diferença, né? Primeiro, além de ser listado em bolsas dos Estados Unidos, existe uma diferença de estrutura. Os fundos imobiliários aqui no Brasil, basicamente, eles são como se fossem condomínios geridos e administrados por uma instituição financeira, beleza? Já os REITs são, de fato, empresas, elas têm personalidade jurídica de fato. E, portanto, eles nada mais são do que ações mesmo, entendeu? Só que eles são de ações de empresas cuja a especialidade é a compra, aluguel e administração de imóveis, propriamente dito. Então, quando você fala de REIT, né, porque existem as stocks. Stocks seriam, de fato, as ações americanas, beleza? O REITs também são ações americanas, mas são ações de empresas focadas nessa compra, aluguel e administração de imóveis, beleza? Então, é isso que você tem que ter em mente. E esses REITs são obrigados por lei a repassar praticamente todo o lucro ao acionista na forma de dividendos. Beleza? Então, em resumo, você compra um REIT na NYSE ou na Nasdaq, que são as bolsas em que esses REITs normalmente são listados nos Estados Unidos. Né? Esses REITs cobram aluguel por serem donos de galpão, shopping, torre de celular. Eles possuem contratos longos e recebem aluguel através desses contratos, beleza? E você é remunerado de duas formas. A principal é através dos dividendos, né? Porque pela regra fiscal ali dos Estados Unidos, no mínimo 90% do lucro tributável que esses REITs têm, possuem, geram, eles têm que distribuir na forma de dividendos. E muitos deles chegam a pagar 100%. Beleza? Falando um pouco a respeito do mercado imobiliário nos Estados Unidos, né? Basicamente são 4,5 trilhões de dólares em imóveis nos Estados Unidos, cerca de 570 mil propriedades das mais diversas, como nós vamos ver mais para frente desse vídeo, cerca de 170 milhões de investidores americanos, fora investidores aí mundo afora que também investem nesse mercado, beleza? E são pagos cerca de 112,5 bilhões em dividendos por ano, sendo esse um dado de 2024, beleza? As 5 regras que criam o REIT. Então, o REIT, ele não paga imposto de renda sobre o lucro que ele distribui, beleza? Ou seja, quando ele vai distribuir dividendo, o REIT não paga imposto de renda. Mas você, como investidor, quando vai receber o dividendo, é tributado, tá? E a tributação é de 30% retido na fonte no momento que você recebe o dividendo, beleza? Ou seja, o REIT não paga, mas você, como investidor, paga, beleza? Em troca, o governo americano impõe regras rígidas e é esse acordo que garante o dividendo alto, beleza? Basicamente, são 5 regras importantes, que é 90% do lucro tributável deve ser distribuído na forma de dividendos, beleza? Outro ponto, 75% dos ativos devem estar ou em imóveis, sendo essa verificação feita, liberada trimestralmente nas demonstrações financeiras desses REITs, né? E aí 75% do valor, né, desses REITs tem que estar, dos ativos desses REITs tem que estar em imóveis, hipotecas, caixa ou títulos públicos. Ah, Matheus, o que é hipoteca? Vou voltar lá no glossário para poder explicar de forma resumida. A hipoteca nada mais é do que um empréstimo com um imóvel dado em garantia. Se não pagar, o credor fica com ele. Vocês já devem ter visto alguns filmes. Eu acho que é aquele filme do Homem-Aranha de 2002, o primeiro lá, do Tobey Maguire, né? Ele sempre falava da questão de pagar hipoteca, pagar hipoteca. Por quê? Nada mais é do que como se você pegasse um empréstimo ali com um banco, né? E aí ele tem esse sistema de hipoteca, em que você tem que pagar essa hipoteca todo mês. Se você não pagar, isso aí não é nem o financiamento em si, é como se fosse um juros, tá? Se você não pagar essa hipoteca, o banco fica com a propriedade, beleza? Então, tendo isso explicado, próximo ponto, 75% da receita que vai para que esses REITs geram tem que ser oriunda de aluguel, beleza? Então, pelo menos 75% da receita bruta tem que vir de aluguel de imóvel ou juros da hipoteca, beleza? No mínimo, eles têm que ter 100 acionistas, beleza? Durante os 335 dias do ano fiscal, tem que cumprir essa regra, não pode ter menos de 100 acionistas para ficar encaixado dentro das regras que o governo americano impõe. E outra regra é que é a 5/50, ou seja, 50% do valor de capital ali, de cotas dos REITs, não podem estar concentrados na mão
5% dos acionistas, ou seja, 5% não, perdão, de 5 acionistas, beleza? Ou seja, 50% do valor daquele REIT não pode estar na mão de 5 acionistas. Você vai me perguntar, Matheus, por quê? Porque imagine a seguinte situação. Você foi lá, comprou cotas desse REIT em questão aí, você e outras pessoas, o valor dele em bolsa foi subindo, 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 você comprou num valor aqui, ele subiu até aqui, e um grupo de pessoas ali, de 4, 5 pessoas, né, que possuíssem 50% do valor, né, de cotas desse REIT, fossem e vendessem uma quantidade muito grande. Eles derrubariam o preço daqui para cá. E você que entrou aqui, entre aspas, ficaria com prejuízo. Então, essa regra é uma das formas de evitar o que se chama de dump, né? Que é a derrubada de preço pela grande venda de um número pequeno de acionistas. Beleza? Então, essa regra, na verdade, ela serve a título de curiosidade para proteger nós que somos os pequenos investidores. Aí você vai me perguntar, Matheus, protege de fato? Não, porque não pode estar na mão de menos de 5, pode estar em 6, né? E se 6 acionistas ali possuem 50% desse REIT, eles conseguem derrubar o preço. Beleza? Mas assim, pessoal, não fique com medo disso, porque no longo prazo, como eu já falei em outros vídeos, o preço das cotas de bons investimentos, né, de bons ativos, sempre tende a valorizar. Beleza? Por que investir em REITs? Primeiro, como eu falei, né, diversificação cambial, você não está alocado só no real aqui no Brasil, tá? E aí é gerar justamente uma renda em dólar, previsível entre aspas, porque o mercado americano é um mercado muito mais seguro e previsível, mas isso não quer dizer que ele possa ter problemas, beleza? O dividend yield do índice FTSE, esse índice nada mais é como se ele fosse um agregado de todos os REITs listados nas bolsas americanas, beleza? Fechou o ano de 2024 em 4%, ou seja, se pegasse todos os REITs listados em bolsa e visse quanto por cento de dividendos todos eles pagaram, chegaria-se nessa média de 4%, beleza? Isso é mais do que o triplo dos 1,2% que o S&P 500 pagou no mesmo período. Aí você pode pensar assim, pô, mas 4% desses REITs, 1,2% dessa S&P 500, a título de curiosidade, né? O S&P 500 é uma das bolsas, como se fosse um índice que acompanha as 500 maiores empresas americanas listadas em bolsa, beleza? Então você vai pensar, pô, é pouco, né, comparado às empresas brasileiras que pagam 6, 7, 8, 10, algumas pagam até 12% ao ano. Só que, pessoal, você tem que lembrar que isso aqui é 4% em dólar, tá? O dólar, como a gente vê a trajetória aí dos últimos 30 anos, só tem subido, não tem descido, não tem caído, tá? Então, você tem que levar isso em consideração também, beleza? E outra coisa, essas empresas americanas também crescem muito com o tempo e costumando ter um crescimento na média de 9 a 13% por ano. Então, é isso mais esse dividendo que vocês estão vendo aí, beleza? Então, se você for considerar que no início do ano um REIT valia $100 e no final do ano ele passou a valer 105 e você recebeu 4% em cima desse 105, isso é um valor que cresce ao longo do tempo, beleza? Então, leve isso em consideração. Você vira sócio de imóveis que não existem no Brasil, obviamente, né? Liquidez de ação, não de imóvel. Já falei essa questão da liquidez em vídeos anteriores, da importância de investir em ativos líquidos, né? E além disso, o mercado americano ele possui uma liquidez muito maior do que a brasileira, ou seja, você estaria investindo em ativos que você consegue comprar e vender muito rapidamente, beleza? Na hora que você precisar comprar o que você precisar vender, transformar em dinheiro as cotas daquele REIT, você basicamente consegue, beleza? Proteção contra o risco Brasil, que é o que eu falei anteriormente, né? Seu patrimônio deixa de depender só do real, da Selic e da política monetária doméstica aqui do Brasil. Ou seja, entre aspas, você acaba diversificando, né? Saindo da exclusividade do real, ficando protegido contra a inflação aqui do Brasil e a política monetária brasileira, o que diminui o risco de você ter grandes perdas, beleza? E histórico de retorno competitivo, né? O índice FTSE entregou uma média de 8,93% de valorização ao ano nos últimos 30 anos, em dólar. Pessoal, se eu pegasse isso aqui
se eu não me engano, a segunda parte do vídeo vai ter essa comparação. E comparar se esse crescimento nos últimos 30 anos com IFIX, que é o índice que mede aí o crescimento dos fundos imobiliários aqui no Brasil, né? O Ibovespa, a inflação e até o próprio CDI, né? Isso aqui é em dólar, tá? É um crescimento muito expressivo. Então, esses são motivos muito importantes para você se expor a investimentos, principalmente no mercado americano, beleza? Tipos de REIT, né? Temos dois tipos no geral, divididos em dois grupos, vamos dizer assim. Pelo que ele faz com dinheiro, né? Aí nós temos o Equity REIT, que basicamente são os REITs que investem em imóveis, né? Ou seja, compra, aluga e administra prédios. A receita vem do aluguel e a maioria esmagadora do mercado e o que a maior parte dos investidores pequenos, pessoa física, que somos nós, deveria olhar primeiro, beleza? Porque são os mais simples de se analisar de forma geral, tá? E temos também o Mortgage REIT, que nada mais é do que seriam como os fundos imobiliários de papel que eu falei em vídeos anteriores aí, né? Em outras palavras, são fundos imobiliários, né? São REITs que investem em dívida, né? Ou seja, não tem imóvel, financia imóveis, comprando hipotecas e títulos lastreados em imóveis, ganha com spread de juros e normalmente eles pagam yields maiores, né? Porque o risco deles também é bem maior. Então, se for investir nesse tipo de REIT, né? Vamos falar que é o REIT de papel, para não ficar falando que é mortgage REIT o tempo inteiro, você tem que ter na cabeça que você está comprando um REIT que investe em dívida, né? Está emprestando dinheiro para pessoas e essas pessoas podem não pagar, logo ele pode não receber e logo ele pode não te remunerar. Então o risco é maior, beleza? E o segundo é por onde ele é negociado, ok? Primeiro nós temos os public REITs, são os públicos, que são os REITs listados em bolsas, né? Registrado na SEC. A SEC é como se fosse a CVM lá dos Estados Unidos, que é o órgão que faz essa regulação do mercado financeiro, beleza? E negociado na bolsa, ou seja, são os REITs que nós conseguimos ali ter acesso dentro de uma corretora de forma simples, beleza? Public and non-listed, né, que são os REITs públicos, mas que não estão listados em bolsas. Você consegue até investir neles, porém você normalmente vai ter que achar algum administrador ou gestor que trabalhe com esses fundos. Normalmente, o preço de entrada, o preço para você começar a investir neles é alto, já é relativamente alto, e você normalmente vai pagar taxas ali de administração consideravelmente altas, entre 9% e 10% ao ano. Beleza? E o Private REIT, que nada mais é do que são fundos que não estão registrados, né? Isento de registro na SEC. E é normalmente vendido só para o investidor institucional. Como assim investidor institucional, Matheus? Lembra que eu falei ali de instituições financeiras, por exemplo, que compram ali, que investem em empresas chinesas ali no mercado acionário chinês e disponibilizam os ETFs para nós, pequenos investidores, investirmos nesse mercado chinês? É, por exemplo, isso. Né? Um investidor institucional, aí, tipo a BlackRock, consegue ter acesso a esses private REITs porque tem muito capital, consegue fazer investimento neles e nós, como não temos todos esse capital, não conseguimos ter acesso, beleza? Mas assim, não se importa muito em entender esses conceitos, é só a título de curiosidade, porque a parte importante vai vir mais para frente, beleza, pessoal? Os 13 setores, tá? Aqui eu só vou dar uma pincelada para vocês saberem que existe. E aí é o seguinte, né? Primeiro, o nome do setor e esses nomezinhos em azul à direita que vocês estão vendo aí são os tickers, né? São os códigos que você procura ali na corretora para achar esses REITs, beleza? Então, deixando isso claro, os setores são basicamente industrial, né? Galpões, centros de distribuição e indústrias mesmo, beleza? Escritório, de arranha-céu a partes empresariais. Saúde, hospital, clínicas, moradia sênior, casa de repouso. Florestal, área de floresta plantada para recorte de madeira. Especialidades, né? Esses aqui são fundos que normalmente eles não se encaixam nos outros grupos, beleza? Aí vai cinema, fazenda, outdoor, residencial, prédios, apartamento, casas para alugar, moradia estudantil, etc. Data centers, que é um setor que tem crescido muito com o advento da inteligência artificial, né?
que é onde a nuvem e a IA mora fisicamente, ou seja, seriam como galpões focados em realmente armazenamento dos dados que ficam em nuvem, ou seja, seria onde essa memória que fica em nuvem, quem tem aí iPhone, usa ali aquele sistema de nuvem do iPhone, vai saber mais ou menos o que eu estou falando, né? Onde fica os dados armazenados. E hoje é um setor que está em franca expansão justamente devido ao crescimento da IA. Self-storage, né? Boxes de armazenamento para pessoas e empresas. Gaming, que são cassinos, resorts de entretenimento. Varejo, que são shoppings, centros de bairro com supermercado. Telecomunicação, torre de celular, fibra ótica. Hotelaria, hotéis e resorts. E diversificado, que são tipos de REITs, né, que misturam esses outros que eu falei anteriormente, gerando uma carteira diversificada no portfólio deles, beleza? Riscos que você precisa assumir, tá? Ou seja, como todo investimento em renda variável, os REITs também possuem risco, beleza? Primeiro risco, né, o risco de juros, ou seja, os REITs eles estão muito atrelados ao movimento dos juros americanos, entendeu? Eu expliquei isso bem no vídeo sobre FIIs, mais ou menos como funciona essa dinâmica de juros, né? Só para resumir, quando o juros sobe, a atividade econômica tende a diminuir. Quando os juros descem, a atividade econômica tende a crescer, tá? Não vou explicar mais que isso para o vídeo não ficar longo. Quem quiser ver essa explicação, volta lá no vídeo de fundos imobiliários, que eu dei uma explicação mais ampla dessa relação. O que você precisa saber é que se os juros americanos subir, as atividades feitas por esses REITs tendem a diminuir, logo eles tendem a gerar menos receita e menos lucro. Beleza? Quando o giro americano sobe, o REIT compete com o Treasury, que eu falei no início do vídeo, que é como se fosse o Tesouro Selic americano, e cai de preço. Beleza? E o contrário também. Quando os juros descem, a tendência é que o valor dos REITs suba. Beleza? Risco de vacância de inquilino, que é realmente a desocupação, o inquilino sair daquele REIT, né, rescindir o contrato. Então, logo, se não tem inquilino, o REIT deixa de receber os aluguéis e o dividendo que você poderia receber diminui, beleza? Risco de diluição. Bom, pessoal, como os REITs são obrigados a distribuir a maior parte do lucro tributável como dividendo, muitas vezes eles têm dois mecanismos para fazer algumas aquisições, tá? Uma pegando empréstimos e a outra é emitindo novas cotas, tá? E aí o que acontece? Ou seja, ele tem um número de cotas, vamos supor um REIT que tenha 100 cotas. Ele vendeu essas 100 cotas a mercado e recebeu aquele valor, correto? Ou seja, existem 100 cotas a mercado. E às vezes, se ele precisa fazer uma compra de um novo imóvel, para ele não pegar a dívida, né, que vai ter um juros que ele vai ter que pagar, ou seja, acaba sendo meio caro, ele tem a opção de emitir novas cotas. Ou seja, o valor daquele REIT, né, do que ele tinha de ativos, que era referente a essas 100 cotas. E aí ele vai emitir mais 10 cotas. Ele emitiu mais 10% de número de cotas do que ele tinha. Você concorda comigo que até então o valor dele, o valor de ativos dele não aumentou? Porque ele está vendendo essas cotas, essas 10, a mercado para poder fazer uma aquisição, né? E você já era sócio antes. Você já tinha comprado, por exemplo, 10 cotas. A partir do momento que ele emite mais 10 cotas, se ele emitir essas cotas abaixo do valor que você, como acionista, comprou, tá? Você sofre uma diluição por dois motivos. Primeiro, a base acionária acaba aumentando a quantidade de ações, beleza? E segundo, você pagou um valor X, você pagou, por exemplo, R$ 100 em cada cota, ele foi e emitiu novas cotas a 95. Então, isso acaba jogando o valor de cada cota um pouco para baixo. E aí você acaba sendo, isso é o que se chama de diluição, essa perda que você tem pelo crescimento da quantidade de ações, o que já tende a jogar o valor da cota para baixo, porque a quantidade de imóveis que ele tem, de ativos que ele tem, continuou mesmo até então. Né? Tinha 100 cotas, você dividiu o valor dos ativos por 100, ficou X. A partir do momento que ele emite mais 10 cotas, e os ativos continuam os mesmos até então, o valor dos ativos vai ser dividido por 110, e não por mais 100.
e além disso, ele emitiu por um valor abaixo do que você pagou. Tanto que é comum para você, quando você for entrar no mundo de investimentos, você vê que muitas vezes fundos imobiliários, ações que fazem emissão de novas cotas, é recebido com negatividade pelo mercado. Vocês veem que normalmente o preço depois que eu vou dar um exemplo. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o Bradesco anunciou que vai fazer justamente uma emissão de cotas, entendeu? E o preço caiu, o pessoal recebe isso com negatividade, entendeu? Então, isso é o processo de diluição. Caso não tenha ficado claro, eu vou deixar um quadro escrito aqui embaixo com uma explicação mais sucinta, beleza? Risco de câmbio, óbvio, né? Você está investindo em outra moeda e aquela moeda pode valorizar ou desvalorizar. Ou seja, você pode ganhar com a valorização ou perder com a desvalorização. Ganho em dólar pode virar prejuízo em real. Em 2016, o dólar caiu 16,5% e comeu boa parte do retorno de quem investiu lá fora. Então, esse risco existe, mas no geral, o dólar sempre tem se valorizado em frente ao real, beleza? Risco de alavancagem, o REIT distribui quase todo o lucro, então cresce com dívida, como eu falei anteriormente, e emissão de ação e gera diluição, beleza? Dívida cara em hora ruim, corta dividendo, porque ele vai ter que pagar mais juros da dívida. Pagando mais juros da dívida, sobra menos lucro, sobrando menos lucro, você recebe menos dividendo, beleza? Risco setorial e regulatório, né? Cada setor tem seu ciclo e perder o status de REIT destrói a tese de uma vez. Ou seja, o que isso quer dizer? Se o governo for lá e mudar a regra daquele setor que aquele REIT está inserido, ele pode acabar não sendo mais um REIT, né? E aí você, como acionista, vai tomar prejuízo porque ou ele vai ter menos lucro, ou ele vai acabar saindo da bolsa por algum motivo que seja. Então, esse risco regulatório, ele existe, por bem ou por mal. Pode ser que o governo tome uma decisão regulatória que beneficie aquele setor, beleza? Por exemplo, uma decisão regulatória seria isenção de um determinado tipo de tributo, de imposto para a indústria. Você concorda comigo que os REITs do setor de indústria industrial vão ser beneficiados? Bom, então da mesma forma que isso pode ser bom, também pode ser ruim, beleza? E aqui, para resumir, né, vantagens e desvantagens, renda mensal ou trimestral em dólar, depende da periodicidade que os REITs pagam dividendos, distribuição obrigatória de 90% do lucro tributável, liquidez diária, você compra e vende com agilidade, diversificação geográfica, ou seja, você está investindo em outro país, setorial, óbvio, são vários setores, e basicamente isso, setorial real, transparência, né? Relatórios trimestrais na SEC, da mesma forma que aqui no Brasil, as empresas, os fundos imobiliários, as ações, né? As empresas listadas em bolsa, emitem, né, as demonstrações financeiras trimestralmente, também acontece nos Estados Unidos, e você consegue ter acesso a essas informações através do site da SEC ou pelo site de RI dessas empresas, que eu vou mostrar no próximo vídeo a título de curiosidade, beleza? Ticket baixo, dá para conversar com poucos dólares. Existem REITs relativamente baratos, porém, o mercado americano ele tem uma característica que é muito boa para a gente que é pequeno investidor, que é o mercado fracionado. Aí você vai falar assim para mim, você vai me perguntar, né? Como assim, Matheus? Aqui no mercado também existe o mercado fracionário. Aqui no Brasil também existe o mercado fracionário. Só que o mercado fracionário aqui você não compra em lote, né? O normal aqui no Brasil é você comprar um lote de 100 ações. No fracionário, você pode comprar apenas um. O fracionário americano ele funciona de outra forma. Você consegue literalmente comprar uma fração de uma ação. Então, por exemplo, uma ação que custa 100 dólares, você consegue comprar um pedaço dela de 5 dólares. Entendeu? Então, com valor baixo, você consegue já investir lá fora. Beleza? Gestão profissional e escala que você não teria sozinho, tá? Não vou explicar muito isso porque é a mesma coisa que eu expliquei no vídeo de fundos imobiliários. E desvantagens, né? Como eu falei, retenção de 30% do dividendo na fonte pelos Estados Unidos, crescimento limitado, sobra pouco do lucro para ele reinvestir, porque ele acaba distribuindo tudo da forma de dividendo, e a forma de reinvestir é ou pegando dívida ou emitindo mais ações, beleza? Muito sensível à taxa de juros americana, risco cambial, State Tax americana acima de 60 mil investido. O que é State Tax, Matheus? Vou voltar lá no início para falar de forma resumida. State Tax
Imposto americano sobre herança de bens situados nos Estados Unidos. Ou seja, se você tem REITs nos Estados Unidos e acaba morrendo, quem vai herdar esses papéis, né, ali na sua linha sucessória, no seu testamento, vai ter que pagar um imposto. Então, essa é uma desvantagem, beleza? Que, se não me engano, até mais para frente eu explico melhor. Mais burocracia, né? O W8BEN, câmbio, declaração no Brasil. Esse W8BEN, se não me engano, ele tem até aqui também, né? Deixei separado aqui. Ele é um formulário que declara ao governo americano que você não é residente dos Estados Unidos, tá? Isso serve até certo ponto para você não sofrer determinadas tributações. Não que você não vá sofrer, tá? Você pode sofrer sim, por exemplo, a retenção dos 30% ali, tá? Isso gera uma burocracia de você ter que fazer esse preenchimento com regularidade, tá? E além disso, você também tem a burocracia depois de fazer sua declaração de imposto de renda aqui no Brasil, beleza? E volatilidade da ação, óbvio, porque listado em bolsa vai ter volatilidade ali, o preço pode subir num dia e cair no outro, beleza? Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque ele já está muito longo, beleza? Na parte 2 a gente continua no que interessa aqui. Agradeço por você ter me assistido até aqui. Espero que você continue, assista os próximos vídeos para aprender mais a respeito dos REITs, beleza? Peço que, se você puder, curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa saber dessas informações. Comenta alguma coisa aqui embaixo que eu vou estar te respondendo. A gente vai conversando sempre com educação. Me siga no Instagram, mateus.invest.f, ou me mande um e-mail, mateus.invest.cnpi@gmail.com. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.